Team-Based Learning, ou aprendizagem baseada em equipes ou em time, é o famoso TBL, que é uma metodologia ativa que visa oportunizar e obter os benefícios do trabalho de pequenos grupos. Os estudantes, então, vão trabalhar em pequenos grupos, e esses grupos podem ser de 5 a 7 pessoas, e em turmas também de até 100 pessoas ou turmas menores de 25 pessoas. Então, agora eu vou falar o passo a passo de como aplicar o TBL no seu momento aí de aula. Lembrando que o TBL pode ser uma escolha metodológica para todo o cronograma de aula, ou pode ser também uma escolha metodológica para somente um módulo, um período, uma aula específica. Então, existem sim universidades que adotam o TBL como a principal metodologia de didática das aulas, mas também eu já vi experiência de alguns espaços que adotam o TBL como também algumas outras metodologias, e aí o educador pode escolher o que vai utilizar de metodologia. E aí, como a gente está falando de uma aprendizagem por equipes, a primeira coisa vai ser a formação dessas equipes. E aí é muito importante que a formação seja uma formação diversa. Então, não delegue essa organização para os seus estudantes. Na verdade, quando os estudantes podem escolher com que grupo vai ficar, geralmente eles vão ficar com os seus amigos, com as pessoas que ele tem uma relação mais afetiva. Então, é super importante nessa metodologia a gente já direcionar qual é o grupo que esse estudante vai ficar. E aí evitar grupos com muitos amigos, evitar grupos com relações às vezes afetivas, amorosas, de namorados e namoradas. Também evitar de colocar no mesmo grupo estudantes com diferentes níveis de conhecimento. Porque às vezes esse estudante que tem um nível mais apurado, maior, ele tende a se isolar. Então, feita essa primeira etapa, que é a formação do grupo, de um grupo bem diverso, onde você vai direcionar, a gente vai partir, então, para as sequências. E o TBL, ele é sequencial, com um momento antes da sala de aula e os outros momentos tudo dentro da sala de aula. Então, seguindo as etapas, a primeira seria a preparação individual pré-classe, que é o momento onde esses estudantes eles vão fazer um estudo individual, eles podem fazer entrevistas com especialistas, podem ver uma videoaula gravada por ti, ou ver uma palestra específica, assistir a um filme, ou até mesmo fazer alguns experimentos. E aí esse conteúdo ele é direcionado pela gente. E aí pensa numa quantidade de conteúdo que não ultrapasse de 2 horas, porque é mais ou menos esse o tempo que um estudante ele vai levar nesse momento de pré-classe, né, de preparação individual. Partindo então para a segunda etapa, e essa segunda etapa já é feita dentro da sala de aula, ela se chama garantia de preparo, ou no inglês que é o Readiness Assurance Test, que é o teste de garantia de prontidão, que é então a avaliação que esse estudante vai fazer que garanta que ele fez aquela etapa lá de preparação. E nessa etapa ele vai ter um teste de avaliação individual, que geralmente são de 10 a 20 perguntas de múltiplas escolhas, e o conteúdo desse teste são dos conceitos, das coisas mais fundamentais daquela temática que está sendo proposta. E aí depois ele vai para uma avaliação em grupo, onde ele precisa entrar em consenso, discutir, debater, ouvir outras respostas, e esse grupo então vai escolher uma resposta única para aquela questão. Enquanto as equipes estão fazendo as avaliações em grupo, a gente já está olhando então as respostas dos testes individuais para conseguir perceber onde que está a lacuna de aprendizado daquela turma. E ainda dentro dessa segunda etapa, que é a garantia de preparação, depois deles fazerem o teste individual, o teste em grupo, vão para uma parte que vai se chamar apelação, que é quando esse grupo ele percebeu que a resposta que ele deu ali no teste foi uma resposta ainda diferente daquilo que a gente colocou como correta, e eles podem apelar, argumentar. E aí, nesse momento de argumentação, eles podem sugerir alguma melhoria naquela resposta, naquela pergunta até, e podem também consultar algumas outras fontes,
dizer alguma outra fonte. Então, a ideia do momento de apelação é eles escolherem uma pergunta específica e fazer ali um momento bem objetivo e demonstrando ali outros saberes que buscaram também outros locais e outras fontes. E aí a gente consegue desenvolver muito a argumentação mesmo. Essa parte é bem legal e a gente, enquanto educador, precisa estar bem preparado para esse momento. Seguindo, depois da apelação, tem o momento então do feedback, que é onde a gente vai fazer uma mini palestra, um pequeno momento ali de exposição dialogada, e é onde vai trazer os conceitos mais fundamentais, aquelas lacunas que a gente percebeu ali no teste individual, vai trazer um pouco isso, fazer com que essa turma fique toda nivelada ali no conhecimento que vai ser importante para a próxima etapa. Então, vamos para a etapa 3, que é a etapa de aplicação do conhecimento, que é uma etapa mais prática e que também é feito dentro da sala de aula. E essas equipes, elas vão obter, então, situações, problemas, que vão falar de problemas reais relacionados àquela temática e àquela formação ali profissional, formação técnica, alguma formação específica que aqueles estudantes estão passando. E eu chamo a atenção aqui porque essa etapa é uma etapa fundamental. Ela, na sua organização, precisa ocupar uma carga horária maior no planejamento aí da duração dessa etapa. Essas equipes estarão, então, resolvendo situações de problemas e para a gente ter uma avaliação de maior qualidade, o que geralmente é feito essas perguntas dos enunciados são feitas de perguntas de múltiplas escolhas, ou de verdadeiro ou falso, ou perguntas abertas com respostas mais curtas e mais simples. E aí tem agora 4 princípios fundamentais que são bases para essa etapa 3, que é de aplicação. O primeiro princípio é que esse problema ele tem que ter muito significado. Então, ele tem que fazer muito sentido para aquele perfil de turma, para aquele conteúdo, para aquele objetivo daquele módulo ou daquela disciplina. O segundo princípio é que tem que ser um mesmo problema para todos. Então, se você tiver ali 5, 4 grupos, 4 equipes na sua turma, os 4 grupos vão estar trabalhando a mesma situação, problema, até para eles poderem debater, e também faz parte da metodologia no momento deles depois argumentarem entre eles a resposta daquela situação, problema. O terceiro princípio vai ser o de escolha específica. Então, na hora de escolher a pergunta ali, se você não quiser utilizar múltipla escolha ou verdadeiro e falso, quiser utilizar uma pergunta mais aberta, a resposta desse grupo ele tem que ser bem claro e bem curta, não pode ser um texto grande, demorado, então ela tem que ser uma escolha bem específica desse grupo. E por último, então, a gente vai ter os relatos simultâneos. Depois que aquele grupo respondeu, chegou à conclusão, a uma resposta consensual daquele problema, vai ter um momento em que a gente vai falar, pessoal, vamos agora então mostrar a resposta. E aí no 1, 2, 3 e já, todas as equipes vão ter que mostrar a resposta que foi escolhida para aquela situação, problema. Esse detalhe da resposta simultânea faz com que cada indivíduo e cada grupo ele se comprometa com as suas escolhas. Então tem um peso mais de seriedade, responsabilidade e de querer fazer também bonito na frente de toda a turma. E aí, já se encaminhando para o final, quando a gente for pensar em avaliação, é possível 3 tipos de avaliação. A avaliação do desempenho individual, que a gente pode utilizar aquela avaliação individual feita lá na segunda etapa, o resultado do trabalho em equipe como um todo, não só a avaliação do grupo, mas também essa na terceira etapa, então o desempenho do grupo como um todo, e por último, uma avaliação entre pares, como eles conviveram entre eles perceberam quem participou, quem não participou, quem ajudou mais aquele grupo. A avaliação entre pares é uma das mais bacanas, porque eles conseguem dar bastante coerência naquilo que eles estão avaliando. Espero que você tenha conhecido e compreendido um pouquinho mais o TBL. E como eu falei lá no início, é possível escolher o TBL como uma metodologia de todo o cronograma de aula, ou é possível você também escolher o TBL para um momento só de aula, testar aí em alguma atividade específica, e aí eu deixo esse desafio para você utilizar o TBL. Até a próxima!